Olá, irmãos, estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar sobre as 7 taças do capítulo 16 do Apocalipse. É um complemento das coisas que vão acontecer durante a grande tribulação de 42 meses, onde besta, o anticristo e falso profeta vão dominar este mundo, que Deus vai permitir que eles dominem. E como a gente já falou várias vezes, na realidade isso acontece para separar trigo do joio e principalmente para acontecer o último grande avivamento, que onde Deus vai estabelecer a sua misericórdia, a bondade e o amor de Deus, inclusive para os incrédulos e as pessoas de outra religião. É o último chamado do Senhor, onde muitas pessoas de outras religiões vão voltar para o Senhor. Não todos, né? Porque muitos ainda vão resistir, mas... E nesse tempo de grande tribulação, nós falamos já, hoje nós estamos vivendo o tempo do selo. 6º selo é onde tem um primeiro arrebatamento das noivas de Jesus, que Jesus volta como ladrão à noite, ou seja, muita gente nem vai perceber que voltou. E depois tem a 7ª trombeta, onde o restante vai subir no arrebatamento de noivas, aqui no segundo arrebatamento. E nesse ínterim vai acontecer a praga das 7 trombetas aqui, na primeira metade dos 3 anos e meio, e a segunda metade do ano. Assim, basicamente, não que seja exatamente, né? Mas aí depois vai acontecer as 7 taças. Então, como complemento, nós já falamos sobre as trombetas na aula passada, e aqui hoje a gente vai ver sobre as taças. Capítulo 16. Eu não vou ler tudo, mas eu vou lendo aos poucos, já vou falando aqui para a gente ganhar mais tempo, ok? O verso 1, ele fala: então ouvi uma forte voz que tinha do santuário e dizia aos 7 anjos. Na realidade, esses 7 anjos é o que aparece no capítulo 15, no capítulo anterior, que os 7 anjos pegaram as 7 últimas pragas para derramar, que são as 7 taças, né? Então dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então houve o comando de Deus, do nosso Senhor, e através do comando de Deus, os anjos, 7 anjos, vão em ordem derramar as 7 taças, que é o acontecimento das 7 pragas através de 7 taças. Versículo 2: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Amém. O acontecimento de primeira taça, a palavra de Deus está dizendo: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então, somente aqueles que haviam recebido a marca da besta e adoravam a imagem da besta, né? Então, abriu uma ferida maligna e dolorosa nessas pessoas. É o que vai acontecer durante a grande tribulação. Lembra que a gente falou das trombetas também? Que saiu um bicho lá, tipo gafanhoto, que mordia que nem escorpião, mas só mordia quem não tinha o selo de Deus, né? Ou seja, o contrário, somente aqueles que tiveram a marca da besta, que o mandamento é não receba a marca da besta, né? Então aqueles que tinham a marca da besta, eles sofreram. E aqui também, somente aqueles que têm a marca da besta, abriram-se feridas malignas e dolorosas. Inclusive, eu fiquei sabendo de uma notícia, alguns anos atrás aconteceu lá nos Estados Unidos, acho que foi no estado de Califórnia, a oeste, né? Onde fica Los Angeles para lá. Eu não sei exatamente de onde é, mas no estado da Califórnia, inclusive, nós tivemos notícias, isso já faz até uns 10 anos já, 8 ou 10 anos, por aí mais ou menos. O que aconteceu? Parece que havia um pastor ali, coreano, estava lá. Quando ele viu que esse Verishift, essa marca, o Verishift, que é um componente eletrônico, inclusive eu explico um pouco sobre isso naquele estudo que eu fiz sobre a marca da besta, né? O Verishift, quando foi lançado,
É um componente eletrônico de alta tecnologia. É como eu falei, eu mesmo comentei naquela época que eu mesmo, se não tivesse escrito aqui na palavra de Deus, eu já teria recebido, porque é uma maravilha da tecnologia que substitui as identidades, cartões de crédito, GPS, sabe, posicionamento global de através de satélite. Ou seja, não só isso, aí tem todos os bancos de dados, inclusive as pessoas que têm Alzheimer, pessoal com idade e tudo, o pessoal que tem alguma doença, né? Se de repente a pessoa foi encontrado desmaiado na rua, só de encostar o aparelho no VeriChip na pessoa, na mão, aparece todo o dado histórico, médico da pessoa toda. Ou seja, é uma maravilha da ciência, né? Então esse pastor, parece que ele não tinha essa informação, não estava alerta, apesar de ser pastor, né? Vai fazer o quê, né? Então, parece que ele havia recebido essa marca, mas ele não caiu a ficha. Ele não fez essa ligação daquele componente eletrônico com a palavra de Deus da marca da besta. E o que aconteceu? Quando ele recebeu aquilo lá, a título de segurança, conforto, essas coisas todas, quando ele percebeu e ele realmente creu que isso seria uma das estratégias, quer dizer, a principal estratégia do diabo, da besta, de marca da besta, ele resolveu tirar. Só que o que acontece é o seguinte, hoje, esse VeriChip, na realidade, parece que até mudou de nome. Então, até então, era de um tamanho de grão de arroz. Não sei se os irmãos viram na internet todo, se colocar VeriChip, né? VERICHIP, aparece esse componente eletrônico, é um pouquinho maior que um grão de arroz, tamanho de um grão de arroz. Ele é feito de vidro, na realidade. Mas só que o que acontece? Eles têm nanopartículas que eles soltam através do nanopartículas, partículas nanométricas que ficam passeando pelo corpo. Inclusive, eu já falei sobre isso, vamos falar rapidamente. Uma das principais estratégias do diabo, da besta, do anticristo, é que essas nanopartículas, eles passeiam pelo corpo e eles vão matando todo tipo de doença, vírus, coronavírus, né? Vírus HIV, H1N1, tudo que é tipo de vírus ele vai matar. Ou seja, células cancerígenas, essas coisas todas. Então é uma maravilha da ciência, inclusive já foi feito o teste todo e é comprovado que isso funciona. Não só isso, eles vão mexer na cadeia dos DNAs para retardar o envelhecimento das células. Ou seja, para isso, ele é feito de vidro, quer dizer, hoje é um pouco bem menor que isso já faz parte do passado. Só que esse vidro, esse VeriChip, quando era colocado na mão direita, ele vai se acoplando à pele. Então ele se gruda na pele. Então, para que nanopartículas possam passear pelo corpo. Inclusive lá dentro tem bateria lítio, né? É mesmo o sistema de bateria de relógio, essas coisas toda, bateria lítio, que ele tem bateria de recarregar através de sistema de radiofrequência que manda os dados, banco de dados, é como se fosse esse sem parar, o carro sem parar, sem fio, e tem sistema de radiofrequência que ele manda sinais, é mesmo sistema que existe. Então ele tem bateria lítio. Na realidade todos sabem que bateria, pilhas e baterias, ele carrega veneno, né? Mercúrio, essas coisas terríveis, muito nocivo à saúde. Então esse pastor resolveu tirar, porque vai que na dúvida não é, então eu não sabia, então vou tirar. Parece que tentaram tirar, e no que tentaram tirar, esse vidro se rompeu, quebrou esse vidro. Aí, algumas partículas que estavam aí dentro espalhou. Parece que no começo não causou grande ferida, só que depois causou muita ferida por causa do veneno da bateria. E pela notícia que eu vi, realmente eu confesso que eu não vi a notícia na íntegra tudo, mas pelo que eu vi depois de muito tempo, que ele veio a falecer depois de 8 meses. Em decorrência dessa ferida que agravou, espalhou pelo corpo, e ele chegou a vir ter o óbito. Ele morreu.
né? Em decorrência desses venenos que espalharam. Inclusive, teve um alerta também que ainda, quer dizer, não era totalmente seguro colocar. Enfim, não sei se é exatamente isso mesmo. Mas, aqui, quando eu vi aquela notícia, isso uns 8 anos atrás, foi em 2012 mais ou menos, final de 2011, 2012, quando eu vi aquela notícia, aí eu lembrei desse versículo. Primeiro anjo, versículo 2, né? Primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Não sei se seria isso, mas é o que vai acontecer. Tem um detalhe também, que muita gente tem perguntado, mas hoje, tudo bem, que nem esse pastor que ele recebeu, não sabia, mas depois ele tirou. O que acontece? Se a gente receber e não souber, pode tirar, né? Porque a palavra de Deus fala que quem recebe, quer dizer, é o mandamento de Deus, o mandamento é a vida eterna. João 12:50 fala, eu sei que seu mandamento é a vida eterna. Então, se a gente recebe, mas depois se arrepende, tira, será que pode? Irmãos, eu entendo o seguinte, o problema não é esse componente eletrônico, o problema é o mandamento do Senhor. Isso é mais importante, não é que mandamento é problema, o mais importante é o mandamento de Deus. Então, o mandamento de Deus é que não receba a marca da besta. Agora, se você recebeu, não sabia, tirou, olha, quando se trata de lei, quando se trata de mandamento, esse argumento de que não sabia não cabe, né? Não adianta você passar no farol vermelho, aí o guarda te para e te multa, fala, eu não sabia que podia passar, não sabia que não podia passar no farol vermelho. Esse argumento não funciona. Então é lei. Todo cidadão, ele tem um dever de conhecer a lei, é a mesma coisa. A lei do mundo espiritual é a mesma coisa. Eu entendo assim. Não. E é assim, é a verdade. Agora, outra coisa, outro detalhe é o seguinte, vamos supor, hoje, como ter certeza de que aquele verichip é a marca da besta? Foi comprovado que é a marca da besta? Hoje não. Porque nós estamos agora em junho de 2020, né? Quem sabe eu estou falando isso, de repente alguém vai ver depois esse vídeo. Até hoje, não foi oficialmente declarado que é a marca da besta. Porque a palavra de Deus fala no Daniel 7:25 também, que ele vai mudar tempos e as leis obrigando a receber, né? Hoje não existe isso. Hoje existe uma solicitação só, mas por outros argumentos. Mas depois vai vir a lei para não poder nem comprar nem vender. Então vai chegar esse tempo do domínio da besta e do falso profeta e o anticristo, que eles vão obrigar por lei, e quem não tiver não vai poder nem comprar e vender. Aí sim nós vamos saber realmente se vai ser realmente esse verichip ou outro, um componente eletrônico, mas é mais ou menos por aí que vai ser obrigado e todo mundo vai saber que é a marca da besta. Eu entendo que tem que ter um anúncio, tem que vir a conhecimento público, tem que ser determinado isso, oficializado. Eu entendo, hoje, se você recebeu, não é marca da besta ainda. Eu acho que hoje, se a pessoa não sabia, quer tirar, é válido sim. Mas a partir do momento que o anticristo e a besta anuncia que é a marca deles, né? Que tem que receber, senão não vai poder nem comprar. Nem... Claro que eles não vão dizer, olha, essa é a marca da besta que fala no Apocalipse. Eles não vão falar isso, né? Mas quando o teu tiver o domínio da besta do anticristo, vai falar que é a marca que eles vão obrigar a colocar. Porque a palavra de Deus fala, eles obrigou a todos, né? Capítulo 13, verso 16 em diante, fala, também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, aí vai. Então tem que ter essa obrigação por lei, né? É um dever, uma obrigação por lei. Então, eu vejo o seguinte, hoje, se alguém colocou e não sabe, inclusive se vai tirar para não quebrar, tem que tirar um pedaço da carne, não vai ter outro jeito. E aí já é minha opinião, quem recebeu é o que vai ser a futura marca da besta. Então, antes que se torne oficialmente marca da besta, tira. Eu vejo assim, porque é mandamento de Deus. Mas se de repente a pessoa recebeu mesmo sem saber, e amanhã, de repente, é anunciado como a marca da besta, irmão, a partir daí não pode.
Depois que foi anunciado que é a marca da besta, depois que foram mudadas as leis que obriga a pessoa a receber, senão não vai poder nem comprar e nem vender, aí já não dá mais. Ah, mas eu não sabia, depois eu tiro. Não, é mandamento. Aí sim aplica aquela regra que não adianta você argumentar a ignorância, né? Por isso que Oséias também já vinha falando desde o Antigo Testamento, Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não existe esse tipo de argumento, não cabe esse tipo de recurso, argumento de que não sabia. Isso não. Se realmente não sabia, deveria saber, porque é a lei, né? É a lei de Deus. Então é mais ou menos por aí. Verso 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Uau! Lembra nas trombetas que o veneno, que o meteoro foi jogado no mar e 1/3 dos peixes morreram? Isso no comecinho, nessa primeira metade, vamos supor, no primeiro tempo de grande tribulação de 3 anos e meio, né? Só que no segundo tempo da grande tribulação, que é da taça, aí já é bem mais rigoroso. Então a atuação de Deus aqui, das pragas, é bem mais atuante, rigoroso. E aqui diz que quando o segundo anjo derramou a taça no mar, esse transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Morreram todos os peixes. É isso que vai acontecer na segunda taça, que fala aqui no capítulo 3. Terceira taça, verso 4. Versículo 4. Capítulo 16, verso 4. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes. Eles se transformaram em sangue. Olha, transformaram também em sangue. Na trombeta também aconteceu a mesma coisa, primeiro no mar, depois nos rios, nas fontes, né? E aqui também acontece a mesma coisa e transformou tudo em sangue. Aqui fala que transformou tudo em sangue. Verso 5. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu santo que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém. A palavra de Deus aqui fala que isso aconteceu como justiça, né? Do sangue dos justos derramados no passado, nos dias de hoje. Como a gente falou também, nós estamos no 5º selo, né, acontecendo, e muitos mártires, muitos cristãos sendo sacrificados, né, sendo derramado sangue justo. E é o que vai acontecer na terceira taça, que fala aqui. Verso 8, o quarto anjo, a quarta taça, o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Esses foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Olha só. Foi derramado a taça no sol. E o sol, ele aumentou o poder do calor, né? Para queimar os homens com fogo. Então muita gente vai ser atormentado pelo sol forte. É o que está falando aqui, né? E calor, e pelo forte calor. Foram queimados pelo forte calor e mesmo assim não se arrependeram. Claro, muitos devem ter se arrependido também, mas muitos não se arrependeram, muito pelo contrário, amaldiçoaram o nome de Deus. Olha, o inimigo sabe também que Deus existe a ação de Deus. E aqui também, eles sabem que foi Deus, mas a palavra de Deus já avisava sobre isso, né? E eles amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Quem é que tem domínio e a soberania sobre essas pragas? É o nosso Senhor Deus, né? Deus tem domínio, e eles mesmo sabendo de tudo isso, amaldiçoaram o nome de Deus, que tem um domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo.
É realmente muito triste. Tem gente que tem coração tão endurecido no dia de hoje também, mesmo ouvindo o evangelho, se recusam, né? Se recusam se arrepender e glorificar o nome de Deus. Inclusive, muitos cristãos aqui também, eles vão sofrer com um calor abrasador, esse calor forte. Tanto que no capítulo 7 fala que depois de passar por tudo isso, né, eles subiram ao céu, né, segurando aqui fala no capítulo 7 fala sobre isso, aquela segurando palmas, né? Capítulo 7, verso 9 em diante, a gente já estudou sobre isso, mas vou falar rapidamente. Aquela grande multidão do capítulo 7, verso 9, que fala: depois disso olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, né? Aí o ancião pergunta, verso 13, né? Quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? 14. Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Ou seja, passaram por grande tribulação, essa grande multidão, e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Aí o Senhor fala para essas pessoas que subiram, verso 16 em diante: nunca mais terão fome, porque eles passaram fome durante a grande tribulação. Nunca mais terão sede. E aqui no verso 16, na segunda metade, fala: não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Isso quer dizer que eles sofreram tudo isso, fome, sede e calor abrasador durante a grande tribulação, durante esse período de grande tribulação, né? Então aqui fala de qualquer calor abrasador, está falando justamente da quarta taça. Por isso que essas pessoas que sofreram tudo isso, mas tornaram fiéis ao Senhor, né? Perseveraram, foram fiéis, não recebendo a marca da besta. Depois eles subiram, né? Subiram, essa grande multidão subiu. Aí o Cordeiro, nosso Senhor Jesus, ele recebe essas pessoas que sobem, e no capítulo 7, verso 17, ele fala assim: pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso quer dizer, claro, deve ter lágrima de emoção, de salvação, tudo isso, mas também lágrima de tanto sofrimento que passaram durante a grande tribulação e subiram, né? Por isso que Deus fala: olha, aqui é o céu, aqui é o paraíso, aqui é o reino de Deus. E Jesus vai dizer: aqui em diante agora, nunca mais você terá fome, nunca mais terá sede, e nem qualquer calor abrasador, não vai ter mais isso. E Deus enxuga dos olhos a lágrima das pessoas, né? É isso que está acontecendo aqui. Aí teve um pessoal que perguntou: nunca mais terá fome, lá no céu a gente vai comer de novo? Claro que sim, tem um monte de banquete. Isso é já um assunto de outra hora. Eu falei um pouco sobre a cidade santa, né, Nova Jerusalém, falei um pouco sobre isso, mas depois a gente vai voltar a falar. A gente vai falar muita coisa sobre Apocalipse ainda. Ok, voltando aqui, agora é o verso 10, voltei agora no capítulo 16, a quinta taça, capítulo 16, verso 10. Verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Oh, meu Deus do céu. E aqui também, a quinta taça foi derramada no trono da besta, onde a besta estava reinando aqui. E o reino ficou em trevas. De tanta agonia, as pessoas mordiam a própria língua. Imagina, é o extremo isso, né? Mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus dos céus por causa das suas dores. É até engraçado, né? Eles mesmos morderam suas línguas, que causaram feridas e dores, e ainda reclamam a Deus ainda. Quando a pessoa não quer aceitar Jesus pelo livre-arbítrio,
quando é incrédulo mesmo, é rebelde mesmo, olha, é isso que acontece. Eles mesmos praticam atrocidades e ainda colocam a culpa em Deus. Hoje em dia também, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Hoje em dia acontece a mesma coisa também. Por isso que nós temos que vigiar sempre, atentos, né? E tomar cuidado para não lançar palavra de maldição, né? E aqui também fala, mesmo assim, contudo, final de verso 11, né? Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Essa é uma característica de rebeldia, né? Rebeldia, rebelião contra Deus. As pessoas que, mesmo tendo praticado as obras, né, que não é do agrado do Senhor, mas se recusam a se arrepender. Olha, uma das virtudes, irmãos, é impossível o homem ficar sem pecar, porque nós somos pecadores. Por isso que Jesus, nosso Senhor Jesus, ele morreu na cruz e pagou pelos pecados. Isso não quer dizer que a gente não vai pecar mais, não é isso. A gente vive nesse mundo que jaz no maligno. Mesmo a gente tomando cuidado, estando vigilante, uma hora a gente acaba pecando. O importante é a sua reação. Quando eu vou cometer algum erro, pecado, falhas, o mais importante, claro, o mais importante é tentar não pecar, mas pecou, a nossa reação é mais importante. Você tem que se arrepender e confessar seus pecados diante de Deus. 1 João 9 fala, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós que somos filhos de Deus, que o Senhor já fez essa obra lá na cruz, quando nós erramos, falhamos, o que nós temos que fazer? Se arrepender dos pecados, confessar os nossos pecados para que seja curado, mais uma vez, e purificado, né? Isso que a gente precisa. Então, essa reação é muito importante. Só que, quando a pessoa não quer estar em rebeldia e quer continuar na rebeldia, isso também é livre-arbítrio, eles se recusam a arrepender. Eu mesmo, já nas nossas ministrações, nas visitas, no evangelismo, eu tenho visto alguns casos que a pessoa não quer se arrepender de jeito nenhum. Falou, fiz mesmo, tá feito e vou fazer de novo. A gente vê alguns bandidos também, que estão na cadeia, às vezes fala isso de tanta raiva, né? Mas, irmãos, mesmo na raiva, nós não devemos falar essas coisas, né? Ok. Agora, verso 12, capítulo 16 ainda, verso 12. Sexto anjo. Os irmãos estão percebendo que vai se agravando mais conforme forem passando das trombetas e as taças, vão se agravando mais, porque aqui já vai chegar na reta final da grande tribulação também. Claro, o inimigo também, o Satanás, o diabo, através do anticristo, besta, falso profeta, eles vão apertando o cerco também e aqui vai ser mais forte ainda. 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. 14. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos se uniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Amém. Armagedon já ouviu falar, né? Inclusive teve filme de Armagedon, a última grande guerra. Sim, é guerra de Armagedon aqui, que essa guerra começou como? Quando Deus deu a ordem aos anjos, né? O anjo derramou a 6ª taça, né? Quando derramou a taça no grande rio Eufrates. Rio Eufrates é um dos rios que cercavam a Babilônia, lá no Oriente Médio, né? Tigre e Eufrates, né? São 2 rios e no meio ficava a Babilônia. Então, num dos rios foi derramado, né, essa taça e secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente.
Então, da boca do dragão. Dragão o que é? É o Satanás, né? Satanás. No Apocalipse aqui mesmo, capítulo 20, ele fala: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou por mil anos. Então, aqui fala que da boca do dragão é o Satanás, o diabo. Da boca da besta e da boca do falso profeta. Então, dos três, do dragão, da besta e do falso profeta, saíram 3 demônios, né? 3 espíritos imundos, demônios, que tinham aspecto de rã, né? Inclusive, eu procurei ver por que rã, né? Na realidade, aqui, rã significa também o mamon, né? Não sei se tem a ver isso aqui. É interessante porque o símbolo de mamon no Brasil é rã. Na Ásia é elefante. E claro, em todo o mundo, pirâmide, né? Pirâmide, tudo isso é símbolo de mamon, né? Símbolo de Deus do dinheiro, mamon. Por isso que Deus fala, você não pode servir a 2 senhores, o mamon e o senhor, né? Claro, o dinheiro, mais uma vez, eu vou falar sobre finanças depois também, eu vou fazer um estudo específico sobre finanças, mas o dinheiro é um meio pelo qual você vai glorificar a Deus, né? É um meio, é uma estratégia para adorar. Através do dinheiro nós glorificamos a Deus. Dinheiro não pode nunca se tornar um objetivo, né? Você vai fazer tudo, inclusive tem gente que quer manter vida de fé para ter dinheiro. O dinheiro virou o alvo. Não, aí é mamon. Aí é o grande erro que as pessoas cometem, inclusive isso é para a liderança, os pastores também, né? Você não vai abrir a igreja para ganhar dinheiro. A igreja é para glorificar o nome de Jesus, salvar e preparar os santos, né? Então, o dinheiro é um meio, não é uma finalidade. A partir do momento que o dinheiro se torna finalidade na vida das pessoas, aí o espírito mamon tomar conta da vida dessa pessoa. Agora, não sei se aqui tem alguma coisa a ver, que 3 demônios foram liberados da boca do dragão, da besta, do falso profeta, e tinha aspecto semelhante a rãs. Verso 14. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Aqui fala que não sei se está atrelado a finanças, mas eles tinham essa função de fazer sinais milagrosos, né? Realizava milagres com o poder do diabo, né? Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então eles estão levantando os reis através desse... Então, as pessoas que vão fazer essa guerra de Armagedon, eles são incentivados por quem? São monitorados, são guiados por quem? Pelos demônios. Esses 3 demônios que apareceram, os reis se preparam para a batalha. Por isso que Deus fala, esse que vem como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. E eu vejo, esse versículo parece que está no lugar errado, mas não é. Esse verso 15, na realidade, é para nós que estamos lendo hoje, lendo o livro do Apocalipse, é para a gente se preparar para não chegar esse dia. Deus está lembrando mais uma vez, inclusive aqui, para que não ande nu. Lembra? A carta que foi escrita para a igreja de Laodiceia. Não fique nu, ou seja, não fique sem veste branca, né? Então permanece vigilante e consigo as suas vestes para não ser surpreendido como ladrão à noite, para ter que passar por tudo isso, a grande tribulação, essas pragas da grande tribulação, né? Por isso que hoje, irmãos, hoje você que está nos vendo, é tempo de você se preparar. Ainda dá tempo. Sim, tem muito tempo ainda. Dá para se preparar como noiva de Jesus para não ter que passar por tudo isso, né? Amém, glória a Deus. 16. Então os 3 espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. É a guerra de Armagedon, é a famosa guerra de Armagedon. É essa guerra que eles estão se preparando para fazer essa guerra, né? Essa guerra. Não sei se realmente vai dar tempo de acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não. Como é que ele não fala? Mas como já é na reta final da grande tribulação, é isso. É isso que vai acontecer a partir do sexto
sexta taça, né? 17, sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Verso 17, né? E a última taça ele joga no ar. E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Porque aí terminou todas as pragas, né? A última das pragas é a sétima taça. Depois, claro, tem a sétima trombeta que anuncia a volta de Jesus, né? E aqui diz: está feito. 18. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e que lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram, caíram sobre os homens vindas do céu. Enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada, e eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível, terrível. Eu estou vendo aqui, caíram enormes pedras de granizo. A gente já viu granizo, inclusive aqui no interior do Brasil, em São Paulo mesmo, já aconteceu de cair granizo tamanho de uma mão, tamanho de um abacate. Olha o estrago que faz, né? Quando cai no tamanho da bola de golfe, já faz um estrago muito grande. E aqui diz que o tamanho do granizo tinha cerca de 35 quilos cada. Meu amigo, é desse tamanho. É muito grande. Isso aí derruba qualquer prédio, quer dizer, casas, derruba tudo. 35 quilos é um talento, né? Tamanho de um talento, 35 quilos. E aí sim eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Realmente, a última praga, que é a sétima taça, realmente diz que vai ter um terremoto. Já houve tanto terremoto aí nesse ínterim, né? Mas aqui, antes falava que o terremoto ia matar 1/3 das pessoas, 1/3 da relva, isso, aquilo. Mas aqui está dizendo que o terremoto nunca houve um terremoto tão forte, tão forte. E é isso que vai acontecer na sétima taça. Irmãos, por mais que a gente vê a palavra de Deus, são pragas, 7 pragas, né? São as pragas de trombeta e das taças, que são mais terrível ainda. São coisas que a gente não quer desejar para ninguém. Por isso a gente fala, olha, inclusive eu sempre fui um missionário, eu pregava pelas igrejas, viajei muito, pela graça do Senhor, eu tive a oportunidade de pregar em muitas igrejas aqui no Brasil, praticamente em todos os estados. Eu estou aqui em São Paulo, mas eu fui ao sul até Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Nordeste, todo o Nordeste, Amazonas, até Acre, Deus me mandou. E do Acre eu entrei em muitas florestas amazônicas, não só através de Manaus, mas pelo Acre, Rio Branco ali, entrando pelas matas, chegando em algumas tribos para evangelizar. E também Deus me levou para outros países, América do Norte, América Central, Ásia, África, levou para vários lugares. Mas uma coisa que eu vejo, irmãos, é o seguinte: aí quando eu estava fazendo só missão, evangelismo, pregar e realizar sinais e milagres, e através de sinais e milagres amontoava a gente, pessoas, e a gente evangelizava. E quando Deus falou para que eu plantasse uma igreja e que pastoreasse, irmãos, eu não queria pastorear de jeito nenhum, porque eu sei o que é pastorear, né? Porque eu tinha acompanhado centenas de pastores. Quando eu ia pregar, ficava nas igrejas e via os problemas que aconteciam. Só que Deus falou, olha, eu quero que você pastoreie, não para só pastorear, mas eu quero que você plante uma igreja, não faça só missão, plante uma igreja para preparar noiva no fim dos tempos. Foi isso que aconteceu comigo. No começo eu ainda resisti, mas depois acabei obedecendo. Esse nosso ministério tem um pouco mais de 5 anos. E realmente
O que Deus tem falado muito, prepare as noivas para fim dos tempos. Irmão e a minha cara irmã que nos assistem, nós temos que nos preparar para não acontecer isso. No último caso, se acontecer, a gente já sabe o que tem que fazer. Mas é uma coisa que não desejamos para ninguém. Nós ainda temos tempo ainda. Então se prepare como noiva de Jesus, né? Vamos nos esforçar para viver a santidade na obediência, na justiça do Senhor e nos prepararmos como noiva de Jesus. Porque senão, irmãos, se nós ficarmos para a grande tribulação, eu não sei se alguém vai resistir, porque por causa da pandemia do coronavírus, que comparado isso aí não é nada, né? Não é nem aperitivo isso aqui, e muita gente já está sendo derrubado, então vai ser terrível mesmo. Por isso que a palavra de Deus fala assim, terrível, esses dias terríveis, né? Essa abominação que vai acontecer. Então nós temos que nos preparar para não ter que passar por tudo isso, mas se passar, estejamos alertas, e a palavra de Deus está aí, exatamente isso que vai acontecer. A palavra de Deus nunca falhou, jamais falhará. E tudo que está escrito é palavra de Deus e vai acontecer. Amém? A gente não pode mudar isso, não pode querer mudar isso. O que nós temos que fazer é nos prepararmos para isso. Amém? Glória a Deus. Espero que tenha ajudado um pouco na leitura, né, que os irmãos estão tendo do livro de Apocalipse. Principalmente, a gente vai falar muita coisa ainda do Apocalipse. Tem mais coisas. Então, eu espero que tenha ajudado. Fique na paz, a graça do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.